produção de alimentos. Teoria de Thomas Malthus. Thomas Robert Malthus. A teoria malthusiana é baseada em uma pesquisa que foi feita entre 1650 e 1850. Ela prova que se o crescimento populacional continuar com essa intensidade, não haverá mais produções de alimento proporcionais para suprir as necessidades do homem. Essa teoria é de Thomas Malthus. Ele percebe a importância de mostrar esse crescimento acelerado e publica uma série em 1798, explicando o bem-estar populacional estaria intimamente relacionado com o crescimento demográfico do planeta. A superpopulação fica então sem controle até que surjam predadores que façam esse controle externo. Ou se os predadores parasitas não aparecem, o descontrole continua, até que se acabe o alimento disponível no ambiente, gerando competição específica e controle populacional por fome. No caso da população humana, esse controle vem sendo feito com guerras, doenças e miséria. Nossa população está em explosão demográfica, desde a Revolução Industrial, que começou na Inglaterra, no século XVII por volta de 1650. Malthus alertava que o crescimento desordenado acarretaria na falta de recursos alimentícios para a população, gerando como consequência a fome. Já na teoria neomalthusiana, o quadro socioeconômico pós-Segunda Guerra Mundial, marcado por taxas de crescimento demográfico muito elevadas no Terceiro Mundo, ao lado da situação de fome e miséria, ressuscitaram as ideias de Malthus. Os neomalthusianos, ou alarmistas, temerosos diante desse quadro assustador do Terceiro Mundo, passam a responsabilizar os países subdesenvolvidos e o elevado crescimento demográfico como os culpados pelo referido quadro de horror. Para os neomalthusianos, a solução estava na implantação de políticas oficiais de controle de natalidade, mediante o emprego de pílulas anticoncepcionais, abortos, amarramentos das trompas, vasectomia e etc. Apesar de vários países terem adotado essas medidas, a situação de fome e miséria continua existindo. Apesar do pessimismo de suas proposições, Malthus foi um homem gentil e generoso. Ele é considerado o pai da demografia. A teoria malthusiana recebeu várias críticas de economistas, sociólogos e geógrafos nos anos seguintes à sua publicação. Estes críticos consideravam essa teoria muito pessimista e desumana. Pessimista, pois ela apontava para um cenário social mundial negativo, caso não fossem tomadas medidas de controle de natalidade. E desumana, pois defendia a redução da natalidade, principalmente entre os mais pobres. Pacote verde. Necessariamente é pacote verde. Quando falamos de pacote na política, podemos assimilar como um conjunto de medidas criado para um determinado tema, e verde é o meio ambiente, então, um pacote de medidas para o meio ambiente. Com a função da elevação dos índices de produtividade das culturas agrícolas, pela melhoria da qualidade das sementes e da aplicação de fertilizantes e defensivos agrícolas, e também com a utilização com máquinas no campo que aumentasse a produtividade, assim como o desenvolvimento de sementes adequadas para tipos de solos e climas. Biotecnologia. O que é biotecnologia? A biotecnologia é o uso de sistemas celulares e moleculares para a geração e desenvolvimento de produtos e serviços. Compreende desde áreas tradicionais como genética e melhoramento de fabricação de vinho, cerveja e vacinas. A palavra biotecnologia é formada por três termos de origem grega. Bio quer dizer vida, logos, conhecimento, e tecnos
que designa a utilização prática da ciência. Com a biotecnologia é possível fazer até clonagens. Veja agora alguns bens e produtos obtidos através da biotecnologia. Na agricultura, podemos citar adubo composto, pesticidas, silagem, mudas de plantas transgênicas e etc. Na alimentação, podemos citar pães, queijos, cerveja, vinho, proteína unicelular, aditivos e etc. Na química, podemos citar butanol, acetona, glicerol, ácidos, enzimas, metais e etc. Na eletrônica, podemos citar os biosensores. Na energia, podemos citar o etanol e o biogás. No meio ambiente, podemos citar a recuperação de petróleo, o tratamento de lixo e a purificação da água. Na pecuária, podemos citar os embriões. Na saúde, podemos citar antibióticos, hormônios e outros produtos farmacêuticos, vacinas, reagentes e testes para diagnósticos e etc. A biotecnologia transforma nossa vida cotidiana. O seu impacto atinge vários setores produtivos, oferecendo novas oportunidades de empregos e inversões. Hoje, contamos com plantas resistentes a doenças, plásticos biodegradáveis, detergentes mais eficientes, biocombustíveis, processos industriais e agrícolas menos poluentes, métodos de biorremediação do meio ambiente e centenas de testes diagnósticos e novos medicamentos. Com o desenvolvimento das pesquisas nos últimos anos na área de genética e conjunto de técnicas que envolvem a manipulação de organismos vivos para a obtenção de produtos específicos ou modificação de produtos conhecida como a biotecnologia, que utiliza o DNA. Diversos estudos foram surgindo, como os alimentos transgênicos.
formas técnicas, são implantados fragmentos do DNA de bactérias, vírus ou fungos. Esses fragmentos contêm genes que codificam a produção de herbicidas. As plantas que recebem esses genes produzem toxinas contra as pragas da lavoura, não necessitando de certos agrotóxicos. Alguns produtos são modificados para que contenham maior valor nutricional. Outras são modificadas para resistirem ao ataque de vírus e fungos. Outros são modificados para que a produção seja aumentada e os vegetais sejam de maior tamanho. Existem também alimentos que têm o seu amadurecimento prolongado, resistindo por muito mais tempo após a colheita.